Bom, parece que está gravando, está ali início de captura, né? Então, vamos então começar a nossa aula de Romanos, esse livro que é formidável. Então, primeira coisa, vamos ver o gênero literário. A gente sabe que é uma epístola, é uma carta escrita por Paulo. O método crítico a gente vai ver que ele se identifica em Romanos 1, do 1 a 5, ele fala quem ele é, né? Ele se identifica como Paulo. Vamos ver lá, Romanos. E eu peço que vocês fiquem com a Bíblia aberta, por aí, pertinho de vocês, que hoje a gente vai também utilizar bastante a Bíblia, tá? Então, deixa eu abrir a minha aqui. A gente vai ver, ó. Paulo, servo de Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Capítulo 1, versículo 1. Aí ele vai dar uma introdução falando ao qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas escrituras, com respeito ao seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós chamado para serdes de Jesus Cristo. Só essa introdução aí dá para a gente estudar um dia, né? Essa epístola, só nessa introdução aqui que ele está falando. E aí no versículo 7, ele fala: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para ser de santos. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui nem é uma introdução, aqui é uma saudação. Se a gente parasse para estudar essa saudação, a gente ia gastar um tempo, né? Então, foi uma saudação que ele fez, falando então quem é o autor, que é Paulo, servo e apóstolo. Ele vai falar que ele é servo primeiro e depois apóstolo. Escreve a todos os amados de Roma. E quando é que Paulo escreveu isso? Ao final da terceira viagem missionária da Grécia, provavelmente de Corinto. Ele escreve essa carta entre a saída de Éfeso para Jerusalém, até a chegada em Jerusalém. Provavelmente nessa viagem ele escreve, provavelmente de Corinto, tá? Ele menciona Gaio nessa carta, e Gaio morava em Corinto. Então, antes dele ser preso, antes de sua prisão, ele escreve essa carta para Roma. Vamos ver aqui. Ó, o próprio apóstolo Paulo, no versículo, então, 1, ele se identificou, né? Existem evidências internas também, tá, gente? A gente estudando o próprio livro, a gente consegue ver evidências internas. Então, Paulo, ele é o autor, o escritor. Quando a gente fala o autor da carta, já pensa assim, o autor escritor. Porque a gente sabe que foi uma inspiração divina, né? Isso a gente já sabe, que toda a Bíblia, ela é inspiração divina. Então, a pessoa que escreveu a carta foi Paulo, inspirado por Deus, né? Agora, essa inspiração é bom a gente entender que Deus, ele não digita palavra por palavra. O Espírito Santo assiste, o Espírito Santo revela, mas passa um pouco pela personalidade do escritor. Não sei se vocês conseguem visualizar isso. Até estudando os 4 livros do Evangelho, a gente viu passando um pouco pela personalidade do escritor. A gente viu Marcos escrevendo sua própria biografia, a gente viu Mateus confrontando os judeus, escrevendo para os judeus e confrontando os judeus, né? A gente viu Lucas detalhando, por exemplo,
as curas de Jesus, os detalhes da enfermidade, isso tudo é um pouco da personalidade do autor, né? Então, é lógico, a mensagem é de Deus, é lógico que a inspiração é de Deus, mas passa um pouco pela personalidade do autor, o seu estilo, sua história, né? O plano de fundo da escritura passa por essa personalidade e vai influenciar um pouco a escrita. Isso a gente consegue ver. Aí, deixa de ser inspirado? De forma nenhuma, porque Deus, ele usa as pessoas, né? Deus, ele usa pessoas, ele terceiriza a sua mensagem. Né? Deus pode usar a mim, então também aquilo que eu falo pode passar um pouco pela minha personalidade. É por isso que a gente precisa ouvir tudo e reter o que é bom. É por isso que a gente precisa fazer como os cristãos de Bereia, né? Quando chega uma mensagem para você, você vai para as escrituras, né? A gente estudou sobre a Bíblia, que a Bíblia é a voz de Deus para nós hoje. Ela é a maior revelação e nenhuma outra revelação pode contradizer a Bíblia. Então, qualquer coisa que você ouve acerca da palavra, você vai para a Bíblia, para você conferir na Bíblia e ver se não está contradizendo a Bíblia, se o que está sendo falado tem princípios bíblicos, está na entrelinha, né? Às vezes não está falando diretamente, mas está nas entrelinhas da Bíblia. E aí a gente consegue peneirar as coisas que chegam até nós, né? 2 Pedro 3, 15 a 16, ele vai falar que Paulo escreve coisas difíceis de entender, né? Ele tinha essa sabedoria diferenciada, como a gente falou no início, mas não estava gravando, então eu vou repetir para ficar registrado para quem não pôde assistir a aula hoje, né? Que Paulo ele tinha essa sabedoria diferenciada. Por isso a gente pode dizer que ele também escreveu as suas epístolas com uma profundidade diferenciada. O próprio Pedro, que viveu na época dele, era discípulo também de Jesus, apóstolo ali como ele, que sofreu as mesmas perseguições, estava no mesmo contexto, né? Estava vivendo no mesmo contexto. Ele fala que Paulo escrevia umas coisas difíceis de entender. Imagina a gente agora, né? Então não tem problema nenhum a gente falar que existem algumas PDs na Bíblia, que existem algumas passagens difíceis que a gente precisa se debruçar melhor, pensar melhor, o que significou no passado para o ouvinte primitivo, o que ele quis dizer com isso, e a partir daí a gente trazer para os dias de hoje, para a aplicação prática, tá? Então, aí nesse versículo 1, a gente começa a perceber o senso de humildade de Paulo. Primeiro ele fala que ele é servo, e depois ele mostra um senso de autoridade, ele fala que é apóstolo. É aquilo que a gente aprendeu dos 4 livros do Evangelho também. Ao final, a gente chegou à conclusão que a gente precisa reinar com Cristo, mas a gente precisa servir, né? Marcos fala sobre servir, e Mateus fala sobre reinar. Então a gente precisa entender que nós somos servos, entender, nós ter esse senso de humildade, mas ao mesmo tempo saber para que eu vim. Eu sou embaixadora de Cristo, eu fui chamado para apóstolo, é o que Paulo está falando. Ele está mostrando que ele tem, ele mostra o seu senso, né, de humildade, mas também mostra a autoridade, né? E realmente não combina, gente, com um servo de Deus, uma pessoa tão à frente a seu tempo como Paulo, ter orgulho e ter presunção. É uma pessoa que viveu tudo que ele viveu e sofreu tudo que ele sofreu. E algumas pessoas falam, que estudam, né? As epístolas paulinas falam, Paulo era orgulhoso, Paulo era presunçoso, a forma como ele fala das mulheres. Tem mulheres que não gostam de Paulo, tá, gente? Não é nenhuma dessa turma de curso de bibliologia. Por quê? Porque dá aquela primeira lida nos escritos de Paulo, ou pega um texto isolado, sem entender o contexto, entendeu? Então, eu não estou aqui para defender o apóstolo Paulo, até porque ele nem precisa de defesa, né? Ele nem precisa. Mas ele mostra o senso de humildade e ele mostra o senso de autoridade. Em 1 Coríntios 15, 9, Paulo vai dizer que ele é o menor e que ele é nascido fora do tempo. Eu não sei se vocês lembram, a gente já estudou Corinto. Ele fala
que ele perseguia a igreja, no sentido de que nem direito de ser apóstolo ele tem. Por quê? Porque ele é nascido fora do tempo, ele não está aqui dizendo que não era apóstolo, ele não está aqui dizendo que ele não teve seu relacionamento e aprendeu com Jesus, não é isso. Ele está dizendo que ele nasceu fora do tempo, de forma tardia, né? Depois, ele veio depois, mas ele é apóstolo, né? Ele é apóstolo. Então ele diz que ele é o menor, nascido fora do tempo e que ele perseguiria a igreja. Nem direito de ser apóstolo ele tinha. Mas então, fechamos que há um consenso que Paulo é o escritor desta carta, tá bom, gente? Aqui, quando a gente fala que ele escreveu da Grécia e provavelmente Corinto, nessa época ele já tinha feito a primeira, a segunda, a terceira viagem missionária, tá? Então foi ao fim da primeira viagem missionária. E aí agora ele está indo levar uma oferta para a Judéia, que foi na época de Cláudio. Vocês lembram que Cláudio, o imperador, expulsou os judeus de Roma? E aí eles estavam sem casa, sem seus bens, né? Tinham deixado tudo para trás. Então tinha uma crise econômica, né? Cláudio expulsou esses judeus e eles saíram sem nada, eles foram desapropriados. E agora Paulo vai coletar uma oferta das igrejas da Macedônia e da Acaia, que eram igrejas gentílicas, né? Filipos, Tessalônica, Bereia e Corinto. E aí ele sai de Éfeso para embarcar para Cesareia. Então, nesse intervalo aí, ó, antes da viagem, ele escreve entre a saída de Éfeso e a chegada em Jerusalém, mais ou menos 56, 58 depois de Cristo, tá? Ele menciona Febe. Febe provavelmente seja a carteira que levou a carta, né? Que encaminhou essa carta. E essa Febe, ela era da igreja de Cencreia, que é muito próximo de Corinto. E lá em Romanos 16, 23, ele se refere a Gaio. E ele parece que se refere a Gaio como sendo o hospedeiro dele. E Gaio era de Corinto. Então, se Gaio é o hospedeiro e ele está sendo hóspede, então, na casa de Gaio, Gaio era de Corinto, provavelmente ele escreve de Corinto. E depois ele vai para Cesareia, então ele é preso por 2 anos, a gente estudou isso em Atos, e depois ele vai para Roma. E ele também fica preso em Roma por mais 2 anos. Vamos lá. A importância da Epístola de Paulo aos Romanos. Essa carta, gente, é o maior tratado teológico, é considerado o maior livro já escrito, é um manifesto cristão. Influenciou os maiores ícones da história, como Agostinho, Lutero e John Wesley. A gente vai ver isso a seguir no próximo slide, tá? Há quem diga que estudar os escritos de Paulo aos Romanos interpretado por Agostinho e esquematizado por Lutero é o que há de melhor, né? Romanos era estudado nas faculdades da Europa, eu falei isso para vocês, né? Então, ele é o maior livro da humanidade para alguns, considerado o maior tratado teológico. É uma carta diferenciada, gente, porque Paulo não escreve igual, por exemplo, a gente estudou 1 Coríntios, 2 Coríntios, para resolver um problema na igreja. Não, ela é uma carta da defesa da fé, não é uma carta para resolver problema. Então, por isso é considerado o maior livro da humanidade. A influência desse livro na história da igreja, olha aí, a influência do livro. Esse livro influenciou na conversão de Agostinho. Ele estava no jardim da casa dele não, ele estava no jardim da casa de um amigo, quando uma criança entregou para ele um livro e disse assim, toma e lê. E aí era Romanos 13, ele leu e se converteu a partir da leitura de Romanos 13. Em relação à reforma protestante por Lutero, Lutero era estudante de direito, e aí ele viu, a história fala que ele viu um raio fulminando uma pessoa do lado dele, ele ficou tão desesperado que ele fez uma promessa, que se ele sobrevivesse, ele ia se tornar um monge, ele ia entregar sua vida para Deus. E aí ele se tornou um monge, ele se autoflagelava,
porque ele se sentia um pecador, né? Ele praticava a confissão todos os dias, mas ele era atormentado pela culpa. Até que ele leu Romanos, que diz que o justo viverá pela fé. Aí ele se converteu e depois ele trouxe, no futuro, né, ele trouxe a reforma protestante, mas também se converteu lendo Romanos. E por fim, John Wesley, na Rua da Inglaterra, ele leu o prefácio do comentário de Lutero. Lutero fez um comentário sobre o livro de Romanos e John Wesley, ele leu o prefácio do comentário de Lutero e aí ele teve sua conversão genuína. Parece que ele já era, em tese, né, entre parênteses, entre aspas, convertido, mas ele teve uma conversão genuína a partir dessa leitura de uma anotação que alguém fez do livro de Romanos. Eu fiquei até curiosa quando eu li isso para ver o que Lutero escreveu sobre Romanos. Mas Lutero escreveu umas coisas também tão difíceis de entender sobre Romanos que não dá para fazer uma leitura superficial, tem que fazer uma leitura mais aprofundada. E nesse momento eu nem consegui fazer essa leitura aprofundada. Vamos deixar para as férias para ler o que Lutero falou de Romanos, qual comentários, né? O que ele comentou, né? Ele é um comentarista de Romanos, o que ele comentou de Romanos. Transfundo histórico. Vamos falar da cidade de Roma, né? A cidade de Roma, como que era essa cidade? Então, a cidade era uma cidade cosmopolita. Tinha gente de toda a raça, a igreja era composta de judeus e de gentios, a gente consegue perceber isso na leitura do livro, que tinha judeus e tinha gentios. A cidade tinha mais de 1 milhão de habitantes, era uma cidade grande. Com exceção de Cláudio, todos os imperadores de Roma foram homossexuais. Então, o único imperador de Roma que não era homossexual era Cláudio. Contudo, a sua esposa era uma prostituta. Então, a gente vê aí uma promiscuidade muito grande na cidade, de cima para baixo. Desde os seus imperadores, a gente já vê essa promiscuidade na cidade. Roma era chamada a cloaca do mundo por causa do seu lixo moral. Você imagina uma cidade ser chamada a cloaca do mundo. Roma era um reino, depois passou a ser uma república e depois ela se tornou um império. Era uma cidade imoral e conhecida como o esgoto do mundo, a cloaca do mundo. Então, quem fundou a igreja em Roma? Não se sabe exatamente quem fundou a igreja em Roma. A igreja católica afirma que foi Pedro e provavelmente a igreja católica está errada. Ela afirma que foi Pedro, mas provavelmente está errada por alguns motivos que eu vou elencar aqui para vocês. Não tem nenhuma base bíblica para essa informação e também não tem nenhuma base histórica. Não tem nada registrado falando que Pedro fundou a igreja em Roma. E quando a gente vê Paulo escrevendo para os romanos, imagina, Paulo está escrevendo uma carta para Roma. Ao final, gente, capítulo 16, não sei se vocês notaram, ele faz uma listagem de nomes e ele está saudando essas pessoas, cumprimentando essas pessoas de Roma. E ele não menciona Pedro. Por quê que ele não menciona Pedro? Porque provavelmente Pedro não estava lá, porque senão com certeza ele teria mencionado Pedro. Ele fala no capítulo 1, versículo 11, ele fala que quer compartilhar algum dom com a igreja. Essa afirmação não é muito compatível também mediante a presença de um pastor como Pedro lá. Talvez, se Pedro estivesse lá, Paulo não falaria dessa forma. Então, provavelmente, a Igreja Católica está equivocada, provavelmente Pedro não tenha sido o fundador da igreja. Mas então, quem foi o fundador da igreja se Paulo ainda não tinha ido a Roma? A gente vê que nessa carta ele fala que tem desejo de ir para Roma, que ele foi impedido, que ele queria ir, mas não conseguiu. Então, desculpe. Então, quem fundou essa igreja em Roma? A Igreja Católica afirma que foi Pedro e a gente está dizendo que provavelmente ela está equivocada. Provavelmente
alguém, no dia de Pentecostes, estando em Jerusalém, voltou para Roma e deu assim o início do evangelho lá. Vocês lembram no dia de Pentecostes que tinha pessoas de todos os lugares? E que aí quando veio o Espírito Santo, aquele manifestar do Espírito Santo, e todo mundo está falando em outras línguas, e as pessoas estavam entendendo na sua própria língua materna. Provavelmente tinha pessoas ali de Roma e que após a festa de Pentecostes, isso era normal acontecer, né? As pessoas iam para Jerusalém para a festa de Pentecostes, depois voltavam para suas cidades, para suas casas, né? Provavelmente o início da igreja de Roma tenha sido por alguém que estava em Pentecoste. Uma outra possibilidade seriam os judeus que voltaram após a expulsão de Cláudio. Imagina, Cláudio expulsou os judeus de Roma. Então os judeus, eles se espalharam, foram para outros lugares, voltaram para Jerusalém, enfim. E aí, depois que passou esse período, eles voltaram, né? Provavelmente alguns voltaram, tenham voltado para Roma, e também é uma possibilidade de ter sido assim. Todavia, gente, a gente já viu aquele ditado que diz que todos os caminhos levam a Roma. Já ouviram falar sobre isso? Todos os caminhos levam a Roma, porque Roma era uma cidade famosa e tinha alguns caminhos de acesso a Roma mesmo. Então, é impossível que o evangelho que já havia atingido a Macedônia, a Caia, todas aquelas regiões da primeira, segunda e terceira viagem missionária, impossível que ele não tivesse chegado a Roma também. Então, provavelmente, né, o evangelho tenha chegado a Roma dessa forma indireta, provavelmente até sem a presença apostólica, tá? Paulo fala que desejou estar em Roma, porém ele foi impedido, tá lá no capítulo 1, versículo 13, e por várias vezes, não foi só uma vez. Então, provavelmente tenha sido chegado o evangelho lá sem a presença apostólica. Característica da igreja em Roma. Vamos ver, olha só, eu anotei aí as características. No capítulo 1, versículo 8, Paulo vai falar que em todo mundo é proclamada a vossa fé. Então, era uma igreja de fé e essa fé já estava sendo divulgada em todo o mundo, é o que Paulo está falando. A gente viu, nos primeiros capítulos, a gente consegue observar que a igreja é composta de judeus e gentios. Então, era uma igreja mista de judeus e gentios. Capítulo 12, versículo 4, 8, fala de vários dons, dando a impressão que já era uma igreja formada, era uma igreja que tinha vários dons. Capítulo 15, versículo 14, fala que eles são possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para se admoestarem uns aos outros. Demonstra um pouco de maturidade aí, demonstra, tá, gente? Porque possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento e aptos para se admoestarem uns aos outros, demonstra um pouco de maturidade aqui. E 16, 19 fala que a obediência da igreja era conhecida por todos. Então a gente vê aí características boas, né? Características boas da igreja em Roma. Eu vou parar esse vídeo e vou começar de novo, para não ficar um vídeo muito pesado. A gente vai fazer a segunda parte, tá? Um minutinho só.